Hello, good morning. If you watching this video in the morning, I say good morning. But if you watching this video in the afternoon, I say good afternoon, students. Hello, how are you? Como vocês estão, crianças? Espero que bem, tá? Hoje nós continuamos com a turma do quinto ano. Hoje nós iremos fazer uma tarefa sobre o Have I Go, tá? O nosso workbook no final do livro. Aquelas páginas no final do livro que elas estão em preto e branco, tá? Então, nós iremos responder a página 56, tá? Do Have I Go, tá? Vocês irão responder a questão número 2. Ok? Então, vamos nos posicionar, ó. O título da página 56 é Why is it important to know the history of cities? Por que é importante saber a história das cidades? Aqui nós iremos responder algumas questões. Por exemplo, who or what? Quem ou o que? Número 1. Quem foi que disse lá na história que a gente aprendeu sobre o Josh e a Melanie, tá? Aquelas duas pessoas que foram que eles foram explorar, né? Bem lá na página 12 e 13 da unidade 5, tá? Inclusive, o último vídeo que eu gravei se refere às páginas 12 e 13. Tá? Não sei se vocês lembram, ó. Página 12 e 13, 12 and 13, ó. Why is it important to know the history of cities? Tá, e aqui a história fala sobre The City Beneath the City, que é a cidade sobre a cidade, que o Josh e a Melanie estão explorando, ó. Aqui no começo da frase, do diálogo, da página 12 e 13, eu tenho aqui, ó. A mãe fala para Melanie, Now, don't go far and be careful. Agora, não vá para longe e tenha cuidado, tá? Essa foi a mãe dizendo, né? Don't worry, mom, disse Melanie para a mãe dela. Não se preocupe, mãe. Tá, então aqui está o começo do diálogo da página 12 e 13, que fala sobre a história do Josh e a Melanie, que eles irão, né, explorar a cidade Maia, ok? Então, turma, nesse exercício aqui, nós iremos, no primeiro exercício, nós iremos fazer apenas responder de quem é a fala. Por exemplo, na número 1 eu tenho, quem disse don't go far? Qual dos personagens disse não vá para longe? Acabei de mostrar para vocês lá no vídeo. Aí vocês irão dizer de quem é essa fala. Se é da mãe, ou da Melanie, ou do Josh. Tá, na 2. Was more interested in books than in sports. Ó. Quem acha mais interessante livros do que esportes? Quem é o personagem? 3. Was more interested in looking around than in reading. Ó. Quem estava mais interessado em olhar ao redor, né, da cidade do que ler? Quem era essa pessoa que preferia olhar ao redor o local lá que ela estava explorando do que ler? Então, qual é o nome dessa pessoa? Diga para mim. 4. Quem aterrissou na mão da Melanie foi um inseto. Qual será esse inseto? Vocês lembram? Fala o nome da pessoa aqui. Desculpa, o nome do objeto que pousou do inseto que pousou na mão da Melanie. E número 5, nós temos couldn't get a signal. Não poderia ou não podia pegar ou conectar um sinal, tá? Um sinal do telefone, ok? Na verdade, aqui, essa quinta são duas pessoas. Quem são essas pessoas? Então, vocês irão lembrar da história, irão escrever aqui ao lado ó, o nome deles, o nome de quem falou essa frase e o nome dessas situações aqui. Tá? Já no segundo exercício, nós iremos encontrar as respostas com essas palavras que estão aqui. Aqui nós iremos falar sobre palavras cruzadas, uma tarefa de palavras cruzadas.
Tá, na primeira da segunda questão, ó. The second question, the second sentence aqui, ó. First, this is the name of Melanie's cousin, ó. Qual é o nome? Este é o nome do primo da Melanie. Vocês lembram o nome do primo da Melanie? Então, se liga na resposta aqui, turminha, ó. This is the name of Melanie's cousin, ó. Este é o nome do primo de Melanie, ó. O nome dele é Josh. Josh. Então, vocês irão encontrar as palavras aqui e circular ou grifar na palavra cruzada aqui no quadro da palavra cruzada. Na 2. Melanie and Josh had to climb a lot of them, ó. Melanie e Josh tinham que escalar muito eles. Deveria escalar muito, tá? Então, vocês irão procurar aqui o nome referente a isso. Número 3. Number 3. A word that means very old, ó. Uma palavra que significa algo muito velho, ó. Very old. Uma palavra que significa very old, ó. Muito velho, ó. Ancient. Eu marquei aqui, ó. Ancient, tá? Antigo, tá? Ok, na 4. Josh read this to find all this information. Ó. O Josh leu isto para encontrar todas as suas informações. Então, está aqui, ó. Guidebook. Guidebook. Seria a resposta, ó. O Josh lê para encontrar O Josh lê isto para encontrar todas as informações que ele precisa, ó. Guidebook. Aqui no number 5, ó. Both Melanie and Josh had one and used them for light. Ambos, Melanie e Josh, tinham uma e usavam isso para ter luz. Tá? Qual é a palavra que eu vou colocar aqui como resposta? E número 6, one of these had a beautiful carving on it. Ó, uma delas tinha uma linda escultura nela. One of these, ó, uma dessas tinha uma linda escultura nela. Tá? Vocês irão encontrar. Eu respondi algumas. Vocês irão pesquisar as outras que eu não respondi. Tudo bem, turminha? Acho que vocês conseguem. Todo mundo é capaz. Eu já coloquei aqui as 3. Vocês irão procurar as outras que eu não respondi. Tá? Porque é preciso vocês treinarem. É preciso que vocês tentem fazer também o exercício sozinhos. Tranquilo? Então, é isso. E na terceira questão, nós iremos trabalhar na sala de aula. Eu quero que vocês apenas destaquem essa segunda questão, tá bom? E a primeira. Então, vocês irão responder a primeira e a segunda da página 56 do livro Have a Go, tá? As últimas páginas do nosso livro de inglês. Conto com vocês com isso. Aqui, ó, na terceira questão, tem assim, ó, complete com as referências do Josh sobre o site arqueológico. Tá aqui, Civilization Maia, a idade, a população, ok? E o tamanho. Então, eu conto com vocês para responder essas tarefas e aquelas que eu passei também no livro anterior. Nas páginas 12 e 13 também tem essas duas para a gente responder, para vocês responderem em casa. E aí a gente comenta na sala online, aí a gente trabalha essas questões das respostas do livro, do Have a Go e das questões que foram para casa. Conto com vocês com isso. Ok, turma, mudando de página, agora nós iremos abrir o livro na página 14. Agora nós iremos abrir o nosso livro Open Our Book 14 and 15, ó. Páginas 14 e 15. Ok? De uma página 14 e 15, ó. What's life like in your city? Como é a vida na sua cidade?
What's life like in your city? Ó. Como é a vida na sua cidade? Então, nós iremos indicar aqui nesse quadro, ó, olhar para o mapa dos países, então ligar todos eles às suas capitais e linguagens oficiais, e língua oficial. Ó. Aqui eu tenho London. Aqui eu tenho London, Rome, Madrid e Paris. Aqui do outro lado eu tenho Spanish, English, French, Italian. Tá? Vocês irão responder, ó. Aqui em London, qual é a língua que eu falo em Londres, ó? É o English. Então, em Londres eu vou ligar, ó. Em Londres eu falo inglês, ó. Certo? Aqui em Paris, ó. Em Paris eu falo French, ó, francês. Aqui em Rome eu falo Italian. Em Rome eu falo Italian. E por último, Madrid. Em Madrid eu falo Spanish. Em Madrid eu falo Spanish, que é o espanhol. Então, espanhol, inglês, francês, italiano. Vocês irão ligar a cada país aqui, tá bom? Irão ligar para responder qual é a língua de cada país. Ok, na segunda questão, nós iremos escutar uma conversa e completar sobre os fatos em uma das cidades da atividade anterior, ok? Nessa parte, vocês irão, se você quiser escutar a conversa, basta você ir no recurso digital, lá na plataforma da UNUI, e você vai ter acesso a esse áudio, ok? Track 4, que é a faixa 4. Aqui vocês irão escutar, né, o diálogo. Eu tenho uma entrevista entre o Derek, o entrevistador está conversando com o Derek. Tá, vamos ler aqui, ó. Derek, you live in London, right? Derek, você mora em Londres, certo? Derek responde, yes, I do, and I love it. Sim, eu moro. E eu amo isso. O entrevistador, what's London like? Como é Londres? Ele se refere aqui, ó, à aparência de Londres, tá? No sentido, qual a visão que ele tem sobre Londres, tá? Você pode contar sobre Londres pra gente, como é que é esse local, ó? Derek responde, it's a beautiful city. É uma cidade linda. It's a beautiful city. Entrevistador, they say the weather in London is not very nice. Eles dizem que o tempo em Londres não é muito bom. What do you think? O que você acha? Derek, it's not at all that bad. Não é tão ruim. It often rains. Às vezes chove, but it's not very cold in winter. Mas não é muito frio no inverno. Embora as pessoas não venham para cá só por causa do sol, mas por outras coisas que eles podem visitar também. Aí, so the interviewer, aí o entrevistador pergunta, like what? Like what? Como o quê? Aí Derek responde, they want to see Big Ben, ó, eles querem ver o Big Ben, the famous clock tower, que é um famoso relógio, é uma torre de relógio muito famoso lá no parlamento, uma casa do parlamento, no Palácio de Buckingham. E assistir The Change of the Guard. Eles também querem ver a casa onde os famosos personagens fictícios do Sherlock Holmes viveram. Tá em 221B Baker Street. Ó. Esse aqui é o endereço, é o nome da rua. Tá? 221B Baker Street é o nome da rua onde ficam esses personagens famosos do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ele foi um escritor super importante. E ele é muito importante, tá? Pesquisem algumas histórias de Sherlock Holmes. É história de suspense, bem interessante. Interviewer, and are there any interesting things for young people? E existem coisas interessantes para pessoas jovens?
Aí o Derek responde, sure, sure, you have the Warner Bros. Studio. É claro, você tem o estúdio da Warner Brothers, tá? Lá temos cenas, temos onde você pode ver todo o making of daquele filme Harry Potter. Lembra daquele filme Harry Potter lá? Você pode ver o making of desse filme Harry Potter na série. E você pode também ver o Museu de Londres com mais de 300 fotos, como de heróis, de vilões da série Star Wars. Esporte famoso e celebridades, né, famosas on Her Majesty the Queen. E ainda tem a majestade, ainda tem a rainha, né? Que ela é um dos motivos pelo qual muitas pessoas vão visitar Londres. Aí o entrevistador fala: Awesome! What about the people? What are they like? Ó, incrível! E sobre as pessoas? Como elas são? Como elas parecem? They are very interesting. They come from all over the world. London's a very cosmopolitan city. Tá? Elas são pessoas muito interessantes. Elas vêm de todas as partes do mundo, tá? Então, vem pessoas do mundo todo para morar em Londres e para visitar, tá? É uma cidade cosmopolitan, ok? Interviewer, now tell me about the food. Are the restaurants good? Agora, me diga sobre a comida. Os restaurantes são bons? Yes, they are. You can find food from every country in the world. Ó. Sim, elas são. Você pode encontrar comida de a comida de cada país do mundo. And there are local food as well. Of course, fish and chips is at the top of the list. Aí, crianças, lá a comida local é muito boa, claro. Também tem peixe e chips, que seria batata chips, que está no topo da lista. A interviewer pergunta: Fish and chips? Peixe e chips? Derek responde: Yes, friend, fish filled with like very large French fries. Ó. Ele está dizendo que esse peixe frito, ok? Ele é muito comum lá, como se fosse uma batata frita. E elas são comidas com muito sal e vinagre. Que delícia. Interview. So, would you recommend London as an ideal city for all ages to visit? Então, você recomendaria Londres como uma cidade ideal para todas as idades visitarem? Definitivamente, Derek. Thank you very much for your time. Muito obrigado pelo seu tempo. Então, vocês olharam que nessa entrevista, é interessante essa entrevista porque ele fala de vários pontos positivos de Londres. Então, vocês podem escolher, crianças, algumas frases para treinar, ó. Derek, you live in London, right? Yes, I do. And I love it. What's London like? It's a beautiful city. Então, é importante vocês treinarem uma dessas falas, tá? Para ir praticando inglês, escutar o áudio em inglês e memorizar e falar as frases, tá bom? Então, vocês irão escolher duas frases, uma frase do Derek ou do entrevistador para falar, tá? Então, essa é um exercício que eu tô enviando para casa, tá? Escolher a fala de um dos personagens aqui, tanto do entrevistador ou do Derek, que é o entrevistado, para praticar em inglês a pronúncia do seu inglês e ler em inglês, tá? Aqui eu tenho algumas perguntas sobre o texto, ó. O nome da cidade, ó. Name of the city. Qual é o nome da cidade? Vocês irão responder aqui. Weather. Como é o tempo em Londres? Weather. Número 3, ó. Quais são as principais atrações, ó? As principais atrações. Número 4, atrações para crianças. E número 5, a comida local, ó. Então, vocês irão olhar para o texto novamente, ó.
Vocês irão pausar o vídeo e vão pausar o vídeo, irão escutar aonde que eu falo sobre a comida, sobre o tempo, ok? Eu vou só mostrar um exemplo aqui do tempo para vocês. Por exemplo, it often rains, but it's not very cold in winter. Bem aqui nesse trecho que o Derek responde, ó. Olha, não é tão ruim. Geralmente chove, ok? Mas não é muito frio, não é muito gelado no inverno. Então, eu tô sinalizando aqui a resposta sobre o tempo, ó. The weather. Tá aqui, the weather, que é fala sobre o tempo. Olha, como vocês podem observar aqui, ó. Weather. Essa palavra que eu estou falando, ó. Weather, ela se refere ao tempo. Como é que é o tempo? É frio, é gelado, é quente, é weather. Então, a resposta está aqui, ó. It often rains, but it's not very cold in winter. Então, eu peço que vocês respondam essas questões. Caso vocês não consigam responder todas, a gente comenta sobre elas lá na aula online, na quarta-feira. Eu conto com vocês, tá? Eu sei que pode ser muita coisa, turma, porém, vocês irão responder o que vocês conseguem. O importante é tentar, tranquilo? Você pode pausar o vídeo na parte que eu mostro, na parte que eu falo do significado do texto todo. Então, eu conto com vocês, vocês conseguem, vocês são capazes, tá? De responder aqui. É só pausar o vídeo e tentar responder. Por exemplo, aqui, ó, o nome da cidade, ó, name of the city. Todo mundo sabe, o nome da cidade é Londres, ó. Ele tá falando de London. Ó, London. Então, você vai colocar essa resposta, London. Vai colocar aqui, ó, name of the city, nome da cidade. E aqui na segunda eu tenho o tempo. Como é que é o tempo? As principais atrações, que ele perguntou sobre as atrações. Olha só. And are there any interesting things for young people? Aqui fala sobre coisas. O entrevistador pergunta sobre coisas interessantes. E ele responde aqui, ó. Que para criança e jovem está aqui, ó, na parte do Warner Bros. Studio. Então vocês irão pesquisar aqui, ó. Tá? Colocar uma dessas opções. Outro, em relação aos locais famosos, ó. Então, eu tenho The House of Parliament, The Buckingham Palace. Eu tenho a Casa do Parlamento, que é o Palácio do Buckingham, de Buckingham. Essa é a atração, ó. Essa é a atração que os visitantes costumam escolher, ó. Também principais atrações, ó. Ok? Atrações para criança eu já falei. E a comida local, basicamente a comida do local tá aqui, ó. Fish and chips, tá? Peixe e batata, ó. Fried fish fillets, tá? Também aqui. Aqui se refere à comida, ok, turma? Então, eu quero que vocês respondam essas questões, façam esse esforço, acredite que vocês são capazes, ok? E aí vai ficar faltando só a terceira questão. Mas a terceira questão a gente pode... Ok, vamos responder aqui a terceira questão, turminha. Ó, The Famous Clock Tower, o relógio mais famoso da Casa do Parlamento, ó. The Big Ben. Então, coloca a resposta. The Big Ben. Big Ben. Número 2, o local onde você pode assistir o The Change of the Guard. Ó, lá no Buckingham Place. Ou Buckingham Palace. Number 3, a fictional character who lived at 221B Baker Street, que é o nome da rua, Baker Street. A Sherlock Holmes, tá? São os personagens fictícios do Sherlock Holmes, um escritor famoso. 4, o museu where you can see figures, ó. Lá nesse museu você pode ver algumas imagens, ó, da Madame Tussauds. Number 5, um estúdio onde você pode ver o making of do filme Harry Potter. O making of é como foi feito todas as gravações, tá? Todas as gravações por trás da câmera, por trás da tela.
Ok? Então, a série é do filme Harry Potter, que é da Warner Bros., que é o estúdio da Warner Bros. E por último, eu tenho o número 6, ó. Vocês podem pausar o vídeo para responder, viu, queridos? Number 6, a local English food, ó. Uma comida inglesa local, ó. Fish and chips. Ok? Então, vocês irão pausar o vídeo para responder a terceira questão. Então, vocês podem pausar o vídeo para responder aqui a primeira questão. Big Ben, Buckingham Palace, Sherlock Holmes, Madame Tussauds, Warner Bros., Warner Brothers and Fish and Chips. Então, responda a terceira questão, turminha. A gente se vê no próximo vídeo e na próxima aula online, na quarta-feira. Beijo, kisses in your heart. Bye!